Boa noite, hoje dia 6 de março de 2025. Aqui. Bom, muito bem. Então vamos começar de fato. Aqui, pronto. O primeiro texto de hoje. O passado já se foi. Toda vez que a gente ouve falar em passado, a gente lembra do Eckhart Tolle, que é quem mais fala explicitamente disso. Vejam a semelhança do texto das ideias. O passado já se foi. Viver plenamente o agora. Essa é a chave da vida. Não fique preso ao passado. De que adianta ruminar as tristezas, os rancores, os ressentimentos pelos fatos do passado? Isso só serve para atormentar a si próprio e desgastar sua energia. O passado já se foi. Quaisquer que sejam os fracassos sofridos ou as tristezas que você tenha vivenciado, foram experiências desta vida e acrescentaram-lhe algo. Portanto, foram positivos e lhe proporcionaram trunfos. Por ter passado por tudo que passou, você consegue ampliar o campo visual de sua vida. Boa noite. Boa noite. É agora a hora de você contemplar o amplo campo visual e o munido de muitos trunfos, seguir adiante no jogo da vida. É preciso planejar agora, decidir agora, agir agora. Os fatos do passado todos formam seu patrimônio e não devem ser objeto de lamentações e tristezas. Pessoas que vencem na vida são as que não perdem tempo lamentando o passado. Muito bem. Então, viver plenamente o agora, essa é a chave da vida. Não fique preso ao passado. De que adianta ruminar as tristezas, os rancores, os ressentimentos pelos fatos passados? Você se atormenta e se desgasta. O passado já se foi. E aí ele diz que quaisquer os fracassos, tristezas que a gente viveu, acrescentaram a gente algo. Então, a gente tem que entender que o passado é motivo de aprendizado. O aprendizado fica, mas o sofrimento não. Aquilo não está mais acontecendo. E se você fica ruminando, isso significa que você está revivendo intensamente, mentalmente, né? Com essa cara. E não é isso. É o que eu aprendi. É o que eu aprendi. Então, aquilo não serve mais, porque agrediu minha consciência, aquilo que eu verdadeiramente sou, aquilo me agride. Então, não serve mais. Isso é um aprendizado, foi um ensinamento. E ele disse que todos esses ensinamentos são o nosso patrimônio. Né? E aí a gente vai tendo uma visão mais ampla da vida. E a gente segue adiante. E aí ele diz assim: é preciso planejar agora, decidir agora, agir agora. E no dia do tarô eu li um poema da Cora Coralina que ela falava: o importante é decidir. Então ele fala: os fatos do passado todos formam seu patrimônio, seu discernimento, as coisas que você aprendeu e não vai repetir mais. Arrependimento é consciência. Não vou repetir mais porque não serve mais para mim. Lamentações e tristezas já são outra coisa.
É reviver, remoer, ruminar, né, incansavelmente que tem um disco quebrado. E finalmente ele diz assim: pessoas que vencem na vida, entre aspas, pessoas que vencem na vida são as que não perdem tempo lamentando o passado. O que é vencer na vida? O que é vencer na vida? Normalmente as pessoas acham que vencer na vida são conquistas materiais. Ser bem sucedido do ponto de vista humano, material mesmo. Dinheiro mesmo. E vencer na vida, que ele botou entre aspas. Então o que é vencer na vida? Vencer na vida é ter a sensação de que a vida valeu a pena, de que a vida está valendo a pena. Então, se cada um de nós tivesse que atravessar o portal da vida hoje, fica a pergunta: minha vida valeu a pena? Bom, eu respondo com sinceridade, sim. Com, com todas as cabeçadas que eu dei e eu consegui me transformar, valeu a pena? Sim. Tá valendo, né? Porque eu não pretendo, não tenho plano de passar essa noite, é só uma pergunta. Mas, então, tá valendo a pena? Tá, eu estou conseguindo aprender muitas coisas. É que nem eu falei ontem, mesmo que eu saia do jardim de infância e passe para o prezinho, para mim tá ótimo, estou satisfeito. Tá? Então tá valendo a pena? Tá. Então isso é vencer na vida? É. Num ponto de vista mais amplo e mais profundo? É. Tá? Isso é vencer na vida. Pode falar, Pereira. Boa noite a todos. Para mim, vencer na vida é ter consciência de que Deus, que somos filhos de Deus, Uhum. de verdade, e ter a consciência de Deus, porque Deus não é a nossa saúde, Sim. então Deus é a nossa consciência. Sim. Uhum. Então, para mim, Deus ter consciência é viver a vida de Deus, como Deus quer. É exatamente esse o ensinamento todo do Taniguchi. Mas ele está considerando que a gente ainda está muito cru e a gente dá umas escorregadas. Então ele está dizendo assim: não fique remoendo as dificuldades. Né? O que vale é isso. Nós somos a imagem verdadeira, nós somos Deus, nós somos o Filho de Deus, nós somos a consciência divina. O que vale é isso. Mas, como nós escorregamos mesmo na condição humana, material, então ele fala: não fique remoendo isso. Né? Tudo que você passou forma um repertório. Isso é ele dizendo, não sou eu. Forma um repertório para você, em vez de desanimar, você se fortalecer e acreditar ainda mais na imagem verdadeira do Filho de Deus, etc. Tá? Que é o ensinamento central dele. Mas aqui então ele está falando: não fique no passado, ou seja, não fique revivendo o sofrimento. Porque o Taniguchi, apesar de pregar a natureza divina do homem, ele sabe que o homem, que o ser humano é fraco. Ele escorrega, ele cai. E aí depois ele fica sofrendo, repetindo, se lamentando. Então ele termina com a frase: pessoas que vencem na vida são as que não perdem tempo lamentando o passado. Não que não aconteça coisas com elas também, mas elas vivem no agora, não vivem no passado. Tá? Não vivem no passado. Então, ele acaba frisando o mesmo ensinamento que o Eckhart Tolle. É preciso viver agora e encarar o passado, não com corpo de dor, mas encarar o passado como aprendizado, como fases superadas. A meta é Deus, tão somente, pela milésima vez, retornar à casa do Pai.
Tá? Em termos alegóricos, o filho pródigo retornar à casa do pai é tomarmos consciência da nossa verdadeira natureza, filho de Deus, imagem verdadeira e tudo mais. Voltar à casa do pai. Esse é o ponto. Mas, como ele sabe que a carne é fraca e nós escorregamos, então ele está dizendo, quando você escorregar, supere logo. Aceite como ensinamento e o passado passou, deixa o passado no passado. Senão você vai perder a dimensão divina, porque essa dimensão divina só existe no agora. Então, essa é a mensagem do primeiro texto, tá bom? Então vamos para outro texto. Próximo texto. Revelação divina sobre a fé verdadeira. Veja o título, é bastante forte. Revelação divina. Trata-se de uma revelação divina sobre a fé verdadeira. A paz existe no mundo interior e não no mundo exterior. O mundo exterior é fenômeno e muda agitada e rapidamente. Correndo atrás do mundo que se transforma incessantemente, não terão calma, mesmo que queiram. Mesmo que alguém alcance a alta posição de autoridade, capaz de dominar o mundo, pensando que nessa posição não haverá ninguém para ameaçar a sua paz, mesmo assim, não cessará a apreensão. Aliás, quanto mais alto chegar, maior será a apreensão. Pausa. Deixa eu dizer aqui, então. Então, a paz não muda, está no interior, não no mundo exterior, que muda incessantemente, é impermanente. Tá? Ele diz também, muda incessantemente. Ele vai dizer outra coisa que depois eu friso aqui. E diz que as pessoas não terão calma, mesmo que queiram, se elas estão centradas naquilo que não para de mudar. Tá? E aí, ele diz que mesmo que a pessoa esteja na mais alta posição de poder, do ponto de vista humano, ela vai dizer que ela não é ameaçada por ninguém. Porque ela é o poder. Mas, do ponto de vista espiritual e até psicológico mesmo, ela vive num estado de apreensão contínuo. Porque quanto mais poder, mais ele tem a perder. Quanto maior a altura, maior a queda. Ele tem muito a perder. Ele acha que ele não é ameaçado por outro ser humano. Mas ele não tem sossego, ele não tem paz de espírito. Tá bom, então vamos ver o que ele propõe no caso. Aliás, quanto mais alto chegar, maior a queda. Quanto mais alto chegar, maior será a sua apreensão. Então, será que a apreensão desaparecerá se ele descer a posição mais baixa possível, de onde não é possível cair mais? E eu acrescento, às vezes, pela lei do karma, a pessoa da posição mais alta realmente cai na mais baixa. Mas eu vou repetir a pergunta. Se com o poder há uma apreensão muito grande, será que a apreensão desaparecerá? Atenção, a preocupação. A apreensão desaparecerá se ele descer a posição mais baixa possível, de onde não é possível cair mais? No fundo do poço. Suponhamos que ele se torne um mendigo, pensando que assim terá paz.
Mas mesmo assim, a apreensão não desaparecerá. Mesmo porque ela vai ser pressionada pelas necessidades. Mas aqui ele dá mais um exemplo. Mesmo que a pessoa procure levar uma vida de pureza e total renúncia às coisas materiais, já é diferente do mendigo. Já é renunciante. Eu tenho uma vida pura e renuncio a todas as coisas materiais. Ele diz, mesmo que a pessoa procurar levar uma vida de pureza, total renúncia às coisas materiais, se receber um prato de comida e no momento pensar nos semelhantes que nada têm para comer, não conseguirá servir-se desse prato tranquilamente. Em suma, subindo alto ou descendo a vida abaixo, a apreensão não deixará o coração dessa pessoa, enquanto ela viver no mundo das comparações. Isso é óbvio. Homens, por que não residem no mundo absoluto? Em vez de correrem atrás do mundo do círculo que gira agitadamente, por que não se assentam no centro do círculo? Gente, eu não tenho aqui agora a figura, mas ele diz, eu vou repetir e vou dizer o que eu quero dizer. Em vez de correrem atrás do mundo do círculo que gira agitadamente, por que não se assentam no centro do círculo? Vocês lembram da figura que eu coloquei da serpente que mordia o rabo? Que as pessoas diziam que era símbolo da eternidade, etc. Mas eternidade, mas do samsara, da roda das ilusões. Então ele disse, por que correm atrás do mundo do círculo que gira agitadamente a cobra comendo o rabo? Por que não se assentam no centro do círculo? Quantas vezes eu já expliquei aqui que Deus é o centro de absolutamente tudo? Porque, matematicamente falando, se o universo é infinito, qualquer qualquer ponto é o centro. Então Deus é onipresente. E a periferia, se o universo é absoluto, a periferia não está em lugar nenhum. Ela é ilusória. Então esse círculo, essa cobra que morde o rabo, é a ilusão. Então, vou repetir e vou continuar. Homens, por que não residem no mundo absoluto? Em vez de correrem atrás do mundo do círculo que gira agitadamente, por que não se assentam no centro do círculo? Por que não residem no mundo do eu sou o Filho de Deus, que transcende as comparações? Quando se assentarem no mundo central, não haverá mais apreensão. Mesmo que se movam para qualquer lugar, do alto, do baixo, da esquerda, da direita, do céu, da terra ou de qualquer dos cantos do mundo. Ele está dizendo isso porque eu estarei no mundo, mas não serei do mundo. Não estou identificado com o mundo. Eu estou no centro. Então, quando se assentarem no mundo central, não haverá apreensão. Seja no alto, do baixo, na esquerda, na direita, no céu, na terra, qualquer canto do mundo. Se residirem no mundo do eu sou o Filho de Deus, não estarão alto demais, mesmo ocupando uma posição elevada. Nem se sentirão maculados ou humilhados ao ocuparem a mais baixa das posições. A fé verdadeira consiste em acreditar na verdadeira natureza do homem, que não se queima no fogo, nem se afoga na água, que é plenamente livre onde quer que esteja,
no céu ou na terra, em cima ou embaixo, à direita ou esquerda, ou em qualquer dos 4 cantos do mundo. Esta é a fé verdadeira. Masaharu Taniguchi, Revelação Divina, de 5 de agosto de 1933. Ele diz assim: a fé verdadeira consiste em acreditar na verdadeira natureza do homem, o Filho de Deus, a natureza divina. A fé verdadeira consiste em acreditar na verdadeira natureza do homem. E aí ele diz que o fogo não queima e nem a água afoga. Isso é uma citação do Bhagavad Gita. Vejam, ele é bastante erudito, ele conhece muita coisa. Ele está citando Gita. Gita diz que o ser verdadeiro não é queimado pelo fogo, não é afogado pela água e assim por diante. Ele diz, a verdadeira natureza não é queimada no fogo, não se afoga na água, é plenamente livre onde quer que esteja. O Senhor Krishna diz, ninguém morre. Ele disse isso na batalha de Kurukshetra, porque Arjuna estava arrasado com a guerra, porque iam morrer parentes, tudo, e Krishna diz a ele, ninguém morre. Nós estamos vivendo uma ilusão. Mas é necessário enfrentar a ilusão. É o que nós fazemos. Né? Bom, muito bem. E aí ele diz, quem está no ser verdadeiro está livre. É do mundo, mas não, está no mundo, mas não é do mundo. Né? Então pode estar no céu, na terra, em cima ou embaixo, à direita ou à esquerda, em qualquer dos 4 cantos do mundo. O Taniguchi vai lembrar e citar as escrituras dizendo, ainda que eu faça minha cama no inferno, tu estás comigo. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, tu estás comigo. Me apoia com teu cajado. Tá? Então, a gente vive a experiência da ilusão, mas não se abala por ela. Esta é a fé verdadeira. Quer dizer, você vive a experiência da ilusão, mas a fé verdadeira te coloca centrado na verdade que nós somos, o Filho de Deus. É exatamente o que o Pereira falou agora há pouco. Agora ele quer falar de novo. Pode falar. Jean, o que está faltando na humanidade é realmente essa fé verdadeira. Uhum. Porque a gente conversando com as pessoas, ouvindo nossos irmãos, qualquer coisinha, nós ficamos desconcentrados. Sim. E é necessário a gente ter essa fé verdadeira. Agora, para a gente conseguir a fé verdadeira, é necessário sentir a presença de Deus. Exatamente. Porque se a gente não sentir a presença do Cristo no nosso interior agora, a gente não tem essa fé verdadeira. Isso é corretíssimo. Agora, é difícil ter essa fé plenamente. Então, o fato da gente se reunir aqui toda noite, poxa, já né? É aceitar a fé verdadeira. A gente não consegue manter o dia inteiro, mas, poxa, a gente vem todas as noites. Não é um sinal da fé verdadeira? É. Né? Agora, veja o seguinte, nós estamos estudando isso agora. Uhum. Nós ficamos todos entusiasmados. Agora, amanhã, dia a dia, quando as provas nos aproximam, é que a gente sabe se realmente a gente está com a fé verdadeira. Isso, aí é que dá problema. Aí o Taniguchi, com muita generosidade, fala, olha, se você escorregar, deixa o passado no passado. Né? Viva no agora. A presença de Deus, a presença, está no agora. Né? Por isso que eu botei aquele outro texto antes. Né? Porque olha, quando chega amanhã, a gente escorrega. Quanto escorregar, nós vamos sempre escorregando, uns mais e outros menos. Sim.
Mas não existe pessoas na Terra que não escorreguem. Sim. Mas também, aí eu vou defender o seu ponto de vista, mas também não existe pessoa na Terra que não tenha essa verdade do Filho de Deus em si. Então, em alguns momentos nós somos isso. Então nós temos que cultivar, que nem uma planta, regar, cultivar, trabalhar ali, botar no sol, né, para tomar a luz. É o que a gente está fazendo aqui. Mas tem que fazer, tá? Porque aí realmente o nível de consciência vai se fortalecendo. Tá? Nós vamos estudar muito isso. Bom, mais tarde, nós vamos estudar mística ocidental. Eu estou preparando umas coisas aí para falar sobre isso. Tá bom? Agora, nós vamos. Deixa eu ver se aqui. Aqui, vamos lá. É aqui mesmo. Bom, gente, o caso é o seguinte. Nós estamos aqui, a maioria de nós estamos aqui já há alguns anos. Não muitos, mas já há alguns anos, não são meses. Tá? Esta é a quinta apostila do Taniguchi. Quinta! Cada uma tem de 80 a 100 páginas. Estamos na quinta apostila. Bem no final. Veja o quanto a gente caminhou. E agora eu vou trazer um tema bastante sensível, um tema difícil, um tema muito delicado. Eu vou dar a voz para todo mundo, mas primeiro eu vou pôr o meu ponto de vista. E já vou avisando, é apenas uma opinião, porque o assunto é realmente delicado. Eu trouxe na quinta apostila. Eu nunca vi, eu li muita coisa do Taniguchi. Eu nunca vi ele tocar nesse assunto, tá? A não ser nesse texto. Então, eu vou ler um texto delicado. Vamos lá. Reconciliar. Reconciliar. Nosso ensinamento é nos reconciliarmos com todas as coisas do céu e da terra. Portanto, não é do nosso agrado a prática da matança de animais para proveito próprio. Certo caçador de aves selvagens não conseguiu mais acertar as aves. Eu vou levar isso, vou continuar isso daqui a pouquinho. Vou repetir a primeira frase e já vou colocar desde o começo a minha opinião. Nosso ensinamento é nos reconciliarmos com todas as coisas do céu e da terra. Portanto, não é do nosso agrado a prática da matança de animais para proveito próprio. Muito bem. Em primeiro lugar, o Taniguchi tem forte influência budista. O Buda Sakyamuni pregou muito, ele realmente defendia os animais, nós estudamos a história dele aqui. Tá? E o Buda diz, não sou eu não, é o Buda diz que o ser humano vive a violência porque ele pratica a violência. E enquanto ele não se reconciliar com todos os seres, a linguagem do Taniguchi, mas é budista, enquanto ele não se reconciliar com todos os seres, ele está preso à lei do karma. Então ele vive uma vida de violência, porque ele pratica a violência. O Taniguchi não tem um discurso vegano. Os indianos, os budistas, muitas vezes comem ovos, mel, principalmente os indianos. Né? E não se trata disso.
Então, o que acontece? Agora começa a minha opinião. É necessário vencer essa violência e se reconciliar com todos os seres? Sim. Tá? Nós conseguiremos fazer isso? Aí começa a minha opinião. Não. Não. É uma mudança muito ampla de consciência e eu acredito que a humanidade, do jeito que ela está hoje, ela não vai conseguir. Então, vocês sabem aquela história da Blavatsky, que falava que a gente está na quinta raça de milhões de anos? Pois é, eu acho que essa mentalidade vai ser para a sexta raça. Essa raça não vai resolver isso. Tá? Os veganos querem resolver isso agora, mas, na minha opinião, a raça humana não vai resolver isso agora. Tá? Então, é uma questão muito complicada. Então, as pessoas dizem assim: por que eu estou dizendo que o ser humano não vai resolver isso agora? As pessoas que estão contra os veganos dizem assim: o ser humano tem caninos e ele é carnívoro. Na Kali Yuga, exatamente. Não tem como. Eu sou da opinião que não tem como dizer que não é Kali Yuga, tá? Então aí as pessoas dizem assim: o ser humano tem caninos, então ele é carnívoro. Bom, também outras dizem ele tem um intestino muito longo que é próprio da digestão de vegetais e não de carne. Porque o leão, por exemplo, tem um intestino muito curto, porque a carne não pode parar lá dentro que ela envenena muito. Tá? Bom, há um outro argumento. O ser humano, de fato, porém, ele pertence ao reino animal. Ele traz em si ainda traços animais, pertencentes ao Kali Yuga mesmo. E ele pertence à queda do nível de consciência que se chama pecado original. Porque antes do pecado original, Isaías nos diz que o leão se deitava com o cordeiro. E que nós voltaremos a esse estado de que o leão se deitará com o cordeiro. Então, no Jardim do Éden, os animais não se alimentavam disso. E o ser humano, as pessoas dizem que na Bíblia, o homem pode tudo. Eu tenho a informação que até Noé, a humanidade não comia carne. Então, eu acho que uma outra raça é que desenvolverá uma nova consciência, porque agora, no nível que nós estamos, ainda nós temos instintos animais e nós não conseguimos administrar isso. Não é só isso, é o reino animal. Eu falei assim: o leão se deitará com o cordeiro. Mas hoje, na nossa vida, o leão come o cordeiro. Então, eu não como carne. Mas se eu tenho um cachorro, eu não tenho. Eu vou lá e compro carne para o cachorro. Então, eu não acho isso errado. Eu estou dizendo que isso mostra que é preciso uma mudança de consciência muito, mas muito, muito mais ampla do que pode parecer. Tá? Muito ampla do que propõem os veganos. Por outro lado, os veganos dizem: bom, mas você vai começar agora ou não vai? É algo que pesa bastante também. Tudo bem. Tá? Então, nós estamos diante de uma questão que vai, sim, muito, muito longe. Muito longe. Então, eu volto. Como você vai conviver? Né? Você não come carne, mas seu cachorro come. Está errado? Não. Mas isso mostra o meu ponto de vista, que a mudança é muito mais ampla e vai demorar muito mais. Para mim, é para uma nova era. Não uma nova era que dizem que começou aí Aquário, quando cantaram Oh, Aquários. Não, 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 não. Outra era mesmo. Outra era mesmo. Mas tem que começar? Tem que começar. Tá? Buda falou isso. Krishna falou isso. Várias pessoas vêm falando isso. Tá? E, sobretudo, isso, o estado de violência que o budismo coloca. O estado de violência que o ser humano vive é porque ele pratica a violência, lei do karma.
Isso é budismo. E o Taniguchi é fortemente influenciado pelo budismo, mas em não sei quantos livros da verdade e da vida, esse é o único texto que eu li sobre esse assunto. Que eu deixei bem para o final porque é polêmico, é difícil. Tá? Tão difícil que eu estou dizendo que não é essa raça que vai alcançar essa consciência. Opinião, não é uma verdade. Tá? Pronto. Agora o Rubens quer falar. Boa noite a todos. Eu não podia deixar de falar uma vez que Claro, eu o assunto é seu. há 9 anos, né? Mas o que eu não vou fazer um discurso vegano, não. O que eu vou Tá. dizer seria o seguinte: é uma coisa difícil mudar o mundo, é muito difícil se mudar o mundo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na escravidão, no tráfico de negros e tudo mais, o que dizia a igreja, por exemplo, naquela época? Ela dizia assim, a igreja católica, não açoite, porque se você açoitar demais, não mate e não açoite. Se você bater demais no negro, ele não vai servir para trabalhar. Então, bata, mas não bata muito. Era o que a igreja pregava naquela época. Os tempos vão mudando, as pessoas vão mudando de consciência, assim como a gente está mudando a nossa consciência, né? Eu penso assim, agora falando, eu sempre tento ver as coisas mais para o lado espiritual. Aquela frase do Joe Goldsmith, né? Minha união consciente com Deus é a minha união com todos os seres e ideias espirituais. Então, se a gente olhar para um animalzinho, a gente tem que ver nos olhos daquele animalzinho Deus. Assim como tem Deus no cachorro, também tem Deus no porquinho. E qualquer pessoa que olha uma imagem, por exemplo, de um caminhão, daquele caminhão super caro, um caminhão caríssimo, né? Transportando os porquinhos que a gente vê, e as pessoas dando água lá para os porquinhos, você vê que indústria poderosíssima que existe disso. É uma indústria de bilhões. Os pecuaristas ali eles ganham fortunas. É uma economia mundial que é movida com esse assassinato dos animais. Mas a gente vê o que acontece, as imagens e tudo mais, do sofrimento deles, por exemplo, dos bezerros, as vacas correndo atrás dos bezerros, que são separados das vacas, as cabras, enfim, todo esse tipo de coisa. Você olhar para uma cena daquelas, aquilo te toca tão profundamente, então você não pensa, por exemplo, eu não parei de comer carne porque isso é para a minha saúde, eu estou pouco ligando com a minha saúde, né? Mas é pelo amor ao próximo, ao outro, né? Então esse é o lado espiritual. Agora, esse lado espiritual é um lado que a gente cultiva aqui, e que a humanidade, a gente sabe, está muito distante desse lado espiritual, porque não se interessa por esse lado espiritual. Então, realmente é uma coisa que não é para agora. A gente gostaria que fosse já, mas a gente sabe que não é assim. É verdade, isso é verdadeiro, que quanto mais a gente alimenta a violência, mais a gente está gerando violência. Isso é fato. Também a gente está criando karma, porque a lei do karma é uma lei que existe, né? A gente tenta fazer, como eu falei, assim como teve a escravidão, teve lá os abolicionistas, na época eles eram considerados loucos, era uma turminha. Hoje os veganos também são, porque você tem 200 milhões de veganos no mundo, é um número expressivo, quase a população do Brasil, um pouco menos. Mas você tem 8 bilhões de pessoas. Então, realmente é uma coisa que vai demorar um pouco. Mas a gente tem que batalhar e tentar mudar essa consciência, porque se nós somos a consciência de Deus e o animal também é a consciência de Deus, não é certo a gente pagar para o animal sofrer. Inclusive, até porque aquelas pessoas que matam os animais, que praticam violência, e elas praticam violência de uma forma muito terrível. Tem um monte de documentários mostrando isso. Elas também estão se perdendo. Então, é até por amor a essas pessoas, para que elas tenham um emprego melhor. Isso. Tem um padre que você gosta, ele fala assim, poxa, uma pessoa que é açougueiro, eu vou rezar para ela arrumar um emprego melhor, que emprego horrível. Mas ele não condena o açougueiro. Ele diz que ele vai rezar para que ele arrume um emprego melhor. Agora, de tudo que você falou, eu friso duas coisas. Primeiro, aonde os veganos têm razão? Eles viram e falam, bom, tudo bem, que leve milhões de anos. Você não vai começar agora? É uma questão de consciência. Pronto. E a outra coisa, no ponto de vista prático. O caminhão rico, os pecuaristas. Na minha opinião, os veganos que eu vejo na internet colocam a culpa nos pecuaristas. Na minha opinião, eles atendem à demanda. O problema é a humanidade.
Não é o pecuarista. O problema é a humanidade. Agora aparece gente para atender, né, os desejos, os apegos e etc. Tá? Agora, aí eles viram e falam, eu posso falar o que eu quiser, mas eles vão virar para mim e falar assim, bom, você, Giancarlo, fala o que você quiser, agora você vai começar ou não vai? Que importa? 1 milhão de anos, 1000 anos, 10 milhões de anos, você vai começar quando? E aí realmente fica numa situação muito difícil, tá? Eu lembro que uma vez na internet uma moça reclamou. Mas você fala, mas dá comida para o cachorro. Aí eu interferi e escrevi. Eu falei, olha, um passo de cada vez. Não se trata de salvar o mundo. Quem salva o mundo é Jesus. É uma questão de consciência, um passo de cada vez. Esse passo não é possível, mas outro é. Aí volta a pergunta vegana. Bom, você vai começar ou não vai começar? Ninguém diz que você tem que resolver todos os 10 passos de uma vez só. Mas você vai começar ou não vai começar? A pergunta é muito boa. Posso completar só com uma coisinha? Pode. É uma questão de consciência, tudo que a gente fala aqui. Quando a gente vê que uma coisa é errada, a gente não pode participar dessa coisa. Então, eu imagino, por exemplo, os abolicionistas, aqueles que defendiam os negros, eles viam aquilo lá como errado. Então, eles falaram, não quero fazer parte disso, eu quero mudar isso. Mas a imensa maioria das pessoas viam lucro, viam um monte de pretextos ali para continuar daquela forma. É a mesma coisa agora. A gente vê, eu vejo uma coisa errada, se eu continuar fazendo isso, que eu considero errado, eu vou ser hipócrita comigo mesmo. Então, eu vou estar traindo o que o Goldsmith fala. Se você tem um princípio e você trai esse princípio, aí acabou tudo. Você fica sem chão, você pode ficar com depressão, pode ficar doente. Você está traindo a verdade que você tem dentro de você. Então, enfim, esse é o assunto delicado e não acabou. Eu lamento muito trazer um tema tão delicado que eu sei que vai trazer conflitos com as pessoas que pensam diferente. Né? Mas eu estou apresentando um texto Taniguchi. E um texto que em cima de princípios clássicos do budismo. E eu mesmo estou dizendo, a humanidade não vai mudar tão rápido. Né? Não vai mudar tão rápido. Mas eu receio que só da gente estar falando nisso, eu receio que já não tenha agradado. Que eu já vi sair daqui. Tá? Tudo bem? Mas vamos prosseguir o texto do Taniguchi. Então, vou repetir. Nosso ensinamento é nos reconciliarmos com todas as coisas do céu e da terra, portanto, não é do nosso agrado a prática da matança de animais para proveito próprio. Certo caçador de aves selvagens não conseguiu mais acertar nas aves depois de se tornar adepto. Acertava com facilidade uma ave em pleno voo. Era um campeão de caça. Mas após conhecer a verdade da vida, a doutrina do Taniguchi, após conhecer a verdade da vida, compreendeu que o homem é filho de Deus. Ou melhor, que todos os seres vivos possuem, no interior deles, a vida de Deus, sendo, portanto, todos irmãos. Olha como é semelhante ao discurso do Rubens. E era a vez dele falar. Em consequência, sua mente do caçador se harmonizou com todos os seres vivos. Nesse ano, aberta a temporada de caça, pegou sua espingarda e foi caçar levando seu cão. Atirava nas aves, mas não conseguia acertá-las. Estranhou o fato, mas compreendeu que era porque se reconciliara com todas as coisas do céu e da terra. Ou seja, se reconciliando, ele não queria acertar, porque agredia a consciência dele. Tá? Prossigo. Outro jovem
arava a terra todos os anos em abril, preparando-a para o cultivo de arroz. Revolvia a terra com a enxada, e com isso, os sapos que estavam hibernando eram lançados para fora. Até então, ao revolver a terra, era necessário, né? A enxada cortava a cabeça ou as patas dos sapos, e eles saíam todos ensanguentados. Após ler A Verdade da Vida, ele compreendeu que o homem é filho de Deus, mas que o sapo também é filho de Deus, que todos são filhos de Deus e, portanto, a imagem verdadeira da vida é a total harmonização de todos os seres vivos. Compreendeu que este mundo era um local que refletia o conteúdo de sua mente, ou seja, o local onde eram projetadas as imagens de sua mente. A desarmonia, o sapo cortado e tudo mais. Segundo Sakyamuni, o Buda, este mundo é manifestação da mente. Esse jovem compreendeu que esse mundo é o local onde se manifesta o estado mental da pessoa. E percebeu que, na verdade, não existia aquele mundo que antes pensava estar preenchido de discórdia, matança mútua, com os fortes dominando os mais fracos, um lugar cruel onde não valia a pena a viver. Esse mundo não existia, era uma projeção mental. Ao despertar para a verdade de que este mundo cruel nada mais é do que a projeção de nossa mente desarmônica, e que no mundo da imagem verdadeira da vida reina a absoluta harmonia, agora a conclusão. Mesmo que revolvesse a terra com a enxada, nunca mais feria os sapos. Estando na primavera, bem na época em que os sapos tentam sair para fora da terra, quando o jovem fincava a enxada, facilitava a saída deles. Os sapos ficaram contentes e o jovem deixou de praticar a matança. Desse modo, quando a pessoa compreende que o mundo da imagem verdadeira é um mundo onde todos os seres vivos se ajustam, cada qual em seu respectivo lugar, e não há conflitos e nem quem lese o próximo, não ocorrerão matanças nos lugares aonde ela se dirige. É o ensinamento do Buda. Se não houver matança no lugar aonde essa pessoa for, nele também não haverá guerra. Então, em outras palavras, ele acabou de colocar o ensinamento do Buda. Nós vivemos um estado de violência, projeção mental, lei do karma, porque praticamos a violência. Ele acabou de colocar o ensinamento do Buda. Taniguchi é fortemente budista, tanto quanto cristão. Então ele está repetindo aqui. Como é um assunto muito sensível, ele nunca ficou batendo na tecla durante os livros dele, né? Porque ele sabe o quanto é difícil o tema. Mas aqui ele expôs a opinião dele. Masaharu Taniguchi, a verdade, caminho que transcende a vida e a morte. Nome do livro. A verdade, caminho que transcende a vida e a morte. Então, ele deu esse exemplo, olha, não é nem alimentação, ele deu esse exemplo do jovem que, para arar a terra, ele machucava os sapos. Depois que ele se reconciliou com todos os seres, ele, arando a terra do mesmo jeito, ele libertava os sapos. Porque ele achava que era normal matar os sapos. Então, ele dá um exemplo que não é a alimentação. É se reconciliar realmente com todos os seres.
E aí, nós estamos no fim da apostila e realmente, logo ali na frente, eu vou falar da revelação divina da grande harmonia. Começa assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Né? Bonito, né? Mas isso vem um pouquinho mais para frente. Mas para vocês verem como tem relação com o que foi exposto. Tá bem? Pronto, pode falar, Rubens. Se possível, eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa parte da imagem verdadeira. Quando ele teve essa visão da imagem verdadeira, aí ele viu que aquilo lá era tudo projeção nossa, e ao mesmo tempo ele praticava aquilo, mas de uma forma diferente. Eu não entendi bem ele assim. Ah, tá. Vamos ver como é que eu entendi isso. Espera um pouquinho, deixa eu só ver o texto onde está. Ele leu a verdade da vida e entendeu que o homem é filho de Deus, que está reconciliado. Todos os filhos são filhos de Deus e a imagem verdadeira da vida é a total harmonização de todos os seres vivos. Então ele percebeu que ele, agredindo e não reconhecendo e não se reconciliando com os sapos, ele estava agredindo os sapos, cortando cabeça, cortando perna, tá? Então ele reconheceu que isso não é ser reconciliado, não é reconhecer a vida, porque ele já disse, ele já tinha dito ali, que o sapo também é filho de Deus, está escrito aqui. Ele compreendeu que o homem é filho de Deus, mas que o sapo também é filho de Deus. Aí gerou essa situação. Então a imagem da verdadeira da vida é a harmonização de todos os seres vivos. Então ele podia arar a terra estando reconciliado com eles. Então, ainda que ele não quisesse, ele agredia. Mas ele, reconciliado, ele não agredia mais. A coisa acontecia de uma outra forma, né? Então, eu entendo que, se você não vê a imagem verdadeira da vida, você também está muito imerso naquela mente coletiva. Então, a mente coletiva vai lá, faz você tacar a enxada e achar que aquilo é normal, que aquilo é necessário. A mesma coisa que o matador, do bicho, do animal, etc, etc, etc. Tá? Ah, é necessário. A fome no mundo, tal, tal. Mas na verdade, é a mente coletiva. Por isso que eu sou descrente que a coisa mude tão rápido. Porque é preciso mudar a mente coletiva, a hipnose geral, não é uma coisa tão simples. É a cobra que morde o rabo. Isso não tem fim. Então, na minha opinião, é preciso de uma nova raça. Para quem lê o livro Kalki, ele propõe, eu não gosto de dar spoiler desse livro, porque esse é um dos grandes livros da minha vida. Ele propõe uma nova raça. Agora vocês têm que ler para ver como é que a coisa acontece. Kalki, do Gore Vidal. Nem sei se pronunciam assim o nome dele, mas a vida toda eu falei Gore Vidal. Eu gosto dele. Um livro bem interessante. Uma vez a Rô postou para nós. Tá? Recomendo muitíssimo. Extremamente atual. Né? Muito interessante mesmo. Bom, então é isso da mente verdadeira. É o reconciliar, que é o título do texto. Né? Então, reconciliado, nem sequer. Ele continuava arando a terra, mas a coisa já não acontecia mais daquela forma. Tá? E eu achei interessante esse exemplo que ele dá, esse segundo exemplo que ele dá, porque ele fala da imagem verdadeira, fala da projeção mental, fala da violência e da desarmonia, mas não é comida. Ele está falando de uma situação. Né? Então, quer dizer, ele está colocando uma coisa muito mais ampla. Muito mais ampla. Tá? Ele vai dizer, depois nós vamos ver
na revelação da Divina Harmonia, ele vai dizer que vírus e bactérias nos atacam porque não estamos reconciliados. Porque estamos presos a crenças, à mente coletiva, aquilo que o Goldsmith explica, né? Que nós estamos presos a crenças. Então, como nós temos um comportamento agressivo e defensivo, esses organismos também nos atacam. Eu aceito a ideia? Aceito, mas não quer dizer que eu consiga me reconciliar e dissolver a ilusão da doença. Tá? Todo mundo sabe que volta e meia eu fico gripado. Mas é uma ilusão? É. Mas não quer dizer que eu saiba dissolver a ilusão. Mas eu já consigo compreender. Agora, o jovem que arava a terra compreendeu de uma maneira tão profunda que a vida dele mudou. A prática mudou. E não é que eu não quero mais machucar os sapos. Naturalmente começou a acontecer de uma outra forma. Porque a mente estava reconciliada. Mente para ele é consciência. Que a mente estava reconciliada. Reconhecendo o outro ser como um ser. Então, se não estamos prontos, tudo bem, eu lamento. Eu também tenho aspectos que eu não estou pronto. Né? Por exemplo, não é o caso do Rubens, mas eu como laticínio, eu como mel. Tá? Eu sou assim, eu tenho o perfil clássico do indiano, que é ovo-lacto vegetariano. A grande maioria. Né? A grande maioria mesmo, ovo-lacto vegetariano. Tá? Mas, para o futuro, para uma nova raça, acredito que nem isso mesmo. Agora, eu gosto da mensagem vegana no que ela tem de mais importante. Eles virarem e perguntarem, sim, tudo bem, eu posso compreender tudo isso que você está falando aí, mas quando você vai começar? E aí a pergunta é muito embaraçosa, realmente. Tá bom? Tudo bem? Bastava essa pergunta. Quando você vai começar? Então, eu peço desculpas, mas esse tema delicado faz parte. Não fui eu que trouxe. É o tema do Taniguchi, citando Buda e citando toda a cultura indiana. Né? Não posso evitar. No cristianismo, no Novo Testamento, não se fala disso. Mas acho que a demanda, a necessidade daquela hora era tão. O Estado estava tão embrutecido que a proposta era outra. Como diz Eliselto, não deu tempo de chegar aí. Mas teria Vai que cair. chegar. Agradeço amanhã o Evangelho. Tá bom? Boa noite a todos.